Olá, pessoal, estamos aqui com essa questão do vestibular Albert Einstein 2026. Ao enunciado. A cor da pelagem em cavalos depende, entre outros fatores, da ação de dois pares de alelos, W maiúsculo e W minúsculo, né, dominante recessivo, e Bzão e Bzinho. O alelo Wzão é epistático na manifestação da cor e é dominante sobre seu alelo Wzinho, que permite a manifestação da cor. O alelo Bzão determina pelos pretos e o B pelos marrons. Quando o alelo Wzão está presente no genótipo, o fenótipo é pelos brancos. Muito bem. Então, aqui é um caso de epistasia dominante, né? Então, ele cita dois genes e ele coloca aqui que basta um Wzão para ser branco. Independente aqui do outro gene, se é Bzão, se é Bzinho, Bzinho, não importa. Se ele tiver esse Wzão aqui, ele vai ser epistático em relação à cor, ele vai ser branco, né? Por aqui a gente já tem uma noção de que a proporção fenotípica vai ser maior de brancos, porque basta um Wzão para ser branco. Para manifestar alguma cor, seja preto ou marrom, ele precisa que esse gene aqui esteja duplamente recessivo, Wzinho, Wzinho. Bom, se ele tiver Wzinho e Wzinho, que é o que permite que ele manifeste alguma cor, que cor ele vai manifestar? E vai depender desse outro gene. Que aí, aqui nesse caso, o Bzão é o dominante para a cor preta. Então, se ele for Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, homozigoto dominante ou heterozigoto, ele vai ser preto, desde que ele tenha Wzinho, Wzinho, né? Porque aí não vai sofrer epistasia e vai poder manifestar essa cor. Caso ele seja Bzinho, Bzinho, ele vai ser marrom, né? Tudo isso aqui somente se ele for Wzinho, Wzinho, porque basta um Wzão para que ele não manifeste cor nenhuma e seja branco. Muito bem. Aí ele segue. Foi realizado um cruzamento entre uma égua de pelagem branca duplamente heterozigota. Maravilha, já deu o genótipo da égua. Então, duplamente heterozigota aqui. Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho. Para os dois genes, né? Então, Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho. Muito bem. E um cavalo de pelagem marrom. Aí ele não dá o genótipo porque não é necessário. Por quê? Para ser marrom, ele precisa ser Bzinho, Bzinho. Não tem outro genótipo possível, né? E em relação ao outro gene, ele precisa ser Wzinho, Wzinho. Porque só assim para ele manifestar a cor marrom. Se ele tivesse algum Wzão, ele já não manifestaria. Então, não é necessário dar o genótipo do cavalo, porque pelos dados aqui, já dá para concluir que ele é duplamente recessivo, né? Tanto para o gene W quanto para o gene B. Muito bem, aí ele quer a proporção fenotípica da prole, independentemente do sexo é ótimo, porque se ele acrescentasse feminino ou masculino, você teria que acrescentar a probabilidade de um meio para masculino ou feminino. Então, aqui ele já tira esse fator que seria um complicante aí na história, né? Então, independentemente do sexo, com pelagem branca, preta e marrom, esperada desse cruzamento, respectivamente. Então, olha, ele quer branca, preta e marrom, respectivamente. Então, a gente precisa tirar gametas, fazer cruzamento e colocar aqui, respectivamente, as proporções. Então, para tirar o gameta aqui desse duplo heterozigoto, a gente sabe que a gente vai ter aqui quatro gametas possíveis, né? Porque ele é um duplo heterozigoto. Lembra aquela regrinha do 2 elevado a n para saber quantos tipos de gameta? Em que o n é a quantidade de genes heterozigotos? Então, aqui no caso, são dois genes heterozigotos. Esse aqui, W, é heterozigoto, e para o B também é heterozigoto. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 que dá 4. Então, aqui eu poderia colocar num quadro de Pinet para tirar os gametas, né? Mas aqui, numa síntese distributiva, a gente consegue tirar, ó. Wzão pode ir com Bzão ou com Bzinho. Coloquei aqui, ó, Wzão, Bzão, Wzão, Bzinho. E o Wzinho, ele pode ir com Bzão ou ir com Bzinho. Coloquei aqui, ó, Wzinho, Bzão, Wzinho, Bzinho. Então, esses são os quatro tipos de gametas possíveis dessa égua branca. O cavalo marrom facilitou a nossa vida, porque como ele é duplamente recessivo, seria 2 elevado a zero, que é igual a um. Ou seja, só tem um gameta possível aqui, que é Wzinho, Bzinho. Não tem como você ter outro tipo de gameta, né? Então, coloquei aqui o Wzinho, Bzinho do cavalo. Aí é só fazendo o cruzamento. Então, ó, Wzão, Wzinho, Bzão, Bzinho. A gente sabe que vai ser branco pelo simples fato de ter um Wzão. Tem o Wzão é branco. Wzão, Bzinho. Com esse daqui vai dar Wzão, Wzinho, Bzinho, Bzinho. Poderia ser marrom? Poderia, se não tivesse o Wzão. Então, esse aqui também vai ser branco, porque tem o alelo epistático aqui, que é o Wzão. Aqui, o terceiro, Wzinho, Wzinho, Bzão, Bzinho. Bom, Wzinho, Wzinho significa que não vai ter epistasia, então vai manifestar a cor. Que cor que ele vai manifestar? Como ele tem um Bzão, ele vai ser preto.
porque para ser preto basta um besão, né? Independente se for besão, besão ou besão, bezinho. Tem um besão, vai ser preto. E finalmente, Wzinho, Wzinho, bezinho, bezinho, totalmente recessivo, assim como o seu pai, que portanto é marrom, né? Bezinho, bezinho de marrom, não tem o Wzão para colocar a epistasia aqui. Então, essas são as respectivas proporções. Quantos brancos? Dois para um preto para um marrom. Então, assim, uma questão relativamente fácil que apareceu aí no vestibular Albert Einstein desse ano de 2026. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.